Da tribuna da Câmara, o deputado General Girão citou a entrevista do ex-presidente do STF, do TSE, Nelson Jobim, que reconheceu os abusos que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele. O deputado leu a manchete: ex-presidente do STF, do TSE, ex-ministro da Defesa, também foi ministro da Justiça e ex-deputado constituinte, critica a judicialização da política, sugere que o Supremo extrapola, reclama da duração do inquérito das fake news e diz que atos do 8 de janeiro não podem ser enquadrados como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O deputado também citou o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que falou em Babel discrepante do Estado Democrático de Direito e disse: estamos vendo que pessoas que integraram a Suprema Corte estão declarando que o Brasil não vive um Estado Democrático de Direito. General Girão mencionou as mensagens vazadas do ministro Alexandre de Moraes e seus auxiliares no STF e no TSE e disse: você, brasileiro que está me assistindo, tire as suas próprias conclusões. Ele lembrou a perseguição a cidadãos e parlamentares da oposição e disse: ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, pessoas insuspeitas, sempre identificadas com a esquerda ou com o progressismo, e essa reportagem do maior jornal de oposição durante o governo Bolsonaro abrem o leque das denúncias. Portanto, estejamos atentos e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. O deputado fez um alerta ao ministro Alexandre de Moraes e seus ajudantes. Senhor ministro Alexandre de Moraes e demais, eu sou parlamentar, eleito e reeleito. Não nos calarão. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria inicialmente de pedir que a nossa fala tivesse eco na voz do Brasil. Senhor presidente, caros colegas, demais presentes, aqueles que nos assistem no Brasil. Eu vou começar fazendo aqui uma citação do ex-ministro Nelson Jobim, que temos muitas diferenças, porque foi ele que me disse uma vez, quando eu era comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva: general, ordem de presidente não se discute, cumpre-se. Eu, naquela oportunidade, disse para ele que não iria cumprir uma ordem vinda do presidente Lula, que era de retirar de dentro da fazenda da Raposa Serra do Sol todos aqueles que estavam lá, os fazendeiros, porque estavam sendo considerados por ele e pela Polícia Federal dele, que ele era ministro da Defesa, como sendo invasores. Então, vou começar a citação aqui. Ex-presidente do STF, do TSE, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Justiça e ex-deputado constituinte, Nelson Jobim critica a judicialização da política e sugere que o Supremo extrapola, reclama da duração do inquérito das fake news e diz que atos do 8 de janeiro não podem ser enquadrados como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Essa chamada para notícia da revista Poder 360 no dia 12 de agosto. A entrevista segue com trechos relevantes para o que estamos vendo hoje. Abro aspas para o texto do jornal. O ex-ministro também disse que o Supremo tem tomado decisões que são exclusivamente da área política
e que há um intervencionismo maior do STF. Citou o inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news. Como exemplo, não termina nunca e cada vez mais expandiu o objetivo. Moraes é o relator da peça. O problema do Supremo é que a política se tornou incapaz de resolver seus conflitos. Não tem mais condição de chegar a acordos necessários e o Supremo toma decisões que são exclusivamente da área política. Ele afirmou. Ele disse que ações desse teor eram rejeitadas quando ele integrava aquela corte maior. Outras manchetes da CNN sobre a entrevista. Nelson Jobim à CNN. 8 de janeiro foi catarse da frustração, não atentado à democracia. Abre aspas de novo. Métodos de Moraes são próximos aos da Lava Jato, diz Nelson Jobim à CNN. Trazemos também a declaração do também ex-presidente do STF e do TSE, o ministro Marco Aurélio, agora há pouco na CNN. Abre aspas, a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário, órgão inerte somente agindo mediante provocação, com isso, guardando equidistância e independência, acaba julgando. Fora isso, é a Babel discrepante do Estado Democrático de Direito. Então estamos vendo que pessoas que integraram a Corte Suprema estão declarando que o Brasil não vive um Estado Democrático de Direito. Para concluir, senhor presidente, por favor. E agora a própria Folha de São Paulo, com o trabalho do insuspeito jornalista Glenn Greenwald, publicado mensagens e áudios cabulosos trocados entre o juiz assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e perito do Tribunal Superior Eleitoral. Atenção para as manchetes, abre aspas. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo. Abre aspas, Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. Abre aspas, o uso do TSE por Moraes mirou Eduardo Bolsonaro e sede de aliados do ex-presidente. Fecha aspas. Tudo isso são fatos noticiados. Senhor presidente, já estou acabando, no máximo 1 minuto. Tudo isso são fatos noticiados que estou trazendo aqui para que vocês tirem suas próprias conclusões. Você, brasileiro, que está assistindo, você tire suas próprias conclusões. Caros brasileiros, eu sou e fui e continuo sendo perseguido. Hoje, bem como vários parlamentares e representantes eleitos do povo brasileiro, que estão presentes nessa casa e por uma coincidência ocupam a cadeira na oposição. E às vezes, por estratégia, optamos por medir as palavras. Para me dirigir em relação ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de eu ter garantia pela Constituição da minha imunidade parlamentar para quaisquer opiniões, palavras e votos, preciso medir as palavras. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, pessoas insuspeitas, sempre identificadas à esquerda ou ao progressismo, bem como essa reportagem do maior jornal de oposição durante o governo Bolsonaro, abrindo o leque das denúncias. Portanto, estejamos atentos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quero deixar a frase de minha autoria. Senhor ministro Alexandre de Moraes e os demais, eu sou parlamentar eleito e reeleito, não nos calarão. Marcelo Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, com representantes legitimamente eleitos por sua gente, para utilizar da minha imunidade parlamentar material absoluta, para registrar e ressaltar a preocupação que temos tido, especialmente com as notícias veiculadas pela imprensa de nosso país, por todos nós já sabida, a respeito da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas, Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em diálogos em relatórios contra os bolsonaristas. Diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de mensagens e pedia investigação contra bolsonaristas. Há inúmeras matérias, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, evidenciando com clareza que o senhor ministro Alexandre de Moraes direcionou suas investigações em desfavor de um espectro político da política brasileira, especificamente com relação à direita de nosso país. Por muito menos que isso, é preciso ficar claro, o próprio Supremo Tribunal Federal
anulou as provas decorrentes da Operação Lava Jato, porque supostamente, eu digo supostamente porque não conheço integralmente os autos, havia conversa entre juiz e investigadores, sem que houvesse a escolha do que deveria constar do relatório e muito menos como deveria ser o relatório contra determinado alvo. No caso específico, a imprensa de nosso país tem mostrado com clareza solar que o ministro Alexandre de Moraes, por intermédio do seu juiz auxiliar, escolhia quem seriam os investigados e como deveriam seus relatórios. Não há dúvida nenhuma, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se queremos que a unicidade de entendimentos prevaleça em nosso país, é preciso que o próprio Supremo Tribunal Federal corrija essa aberração, extinga, arquive esse inquérito do fim do mundo e, de fato, com clareza absoluta, anule as provas produzidas contra aqueles que estão sendo investigados nesse inquérito do fim do mundo, conduzido pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. O que se quer nesse parlamento é simplesmente que o pau que dê em Chico também bata em Francisco, que a mesma regra processual valha para a esquerda, para a direita, da mesma maneira. Estamos vendo com clareza solar que isso não tem acontecido em nosso país e é uma vergonha para o judiciário de nossa nação. Obrigado.